Olá, tudo bem? Meu nome é Caio. Eu vou continuar aqui com o desenvolvimento, né, do aplicativo que a gente está se propondo a fazer relacionado a uma aplicação financeira. E vamos ver por onde eu comecei ou como foi o processo de desenvolvimento da funcionalidade de adicionar uma nova transação e atualizar uma transação que foi adicionada anteriormente, ok? Vocês vão ver que a gente definiu um padrão, certo? Aquele padrão que segue o mesmo até o fim do desenvolvimento. A gente fez isso para Home, a gente fez isso para Splash, Sign Up, Sign In. Agora a gente vai fazer para Transactions, que é o padrão de Controller, Page e State, ok? Utilizando o Change Notifier para gerenciamento do estado dessa aplicação, utilizando o padrão State para definição dos estados e também utilizando o padrão Repository para eventualmente trabalhar com a comunicação com a API, certo? Agora, começando do princípio, percebam uma coisa. Significa que quando eu clicar nesse botão, esse botão é um Float Action Button que está aqui no Home Page View, ele está nessa área específica aqui. Quando eu clico nesse botão, né, eu vou para essa tela aqui. E também existe a possibilidade de eu clicar nesse item dessa lista. Essa lista está aqui na nossa tela de homepage. Vocês vão ver que está aqui em Transaction List View, que acontece quando a gente retorna o sucesso das informações da API. Quando eu clico nele, né, quando eu clicar, por exemplo, nesse item inicial, nesse payment, eu vou estar tocando nessa função onTap. E percebam que eu tenho aqui ó, uma função ou método de navegação pushNamed. Eu uso contexto, uso uma rota. Essa rota eu já defini aqui entre as rotas constantes, tá? Que é a transaction, no caso da nossa transação, da tela de transação. E bem aqui no caso da... Deixa eu só ver onde eu estava. Da Transaction List View. Quando eu faço essa navegação, eu passo um argumento nessa rota. E o argumento dessa rota é o próprio item. Esse item é um Transaction Model, que é o objeto que a gente utilizou para construir, né, esse listile. E vocês vão ver, o que é isso aqui? A gente vai já entender como isso funciona. Antes disso, a gente precisa entender esse carinha aqui, que é esse argumento. Numa rota, você tem uma propriedade chamada arguments, e ele é do tipo object, pode ser nulo. Quando a gente navega, a gente passa por esse caminho e eventualmente a gente pode atribuir informações lá. Se a gente vier no app, a gente tem aqui as construções de telas, né, das rotas, declaração das rotas e os retornos dos objetos. E nesse da transação ele é um pouco diferente. Vocês vão ver que ele abre um bloco, né? Eu abri um bloco de contexto aqui, ou uma função, né, de bloco. E eu atribuí uma propriedade, um valor, uma variável args, que recebe o model route of context.settings.arguments. Arguments é uma propriedade da classe root settings, percebe? E esse argument é justamente aquele item que a gente está passando na rota de navegação da transação. E a gente pega essa informação, que pode ou não ser nula, e verifica. Se ela não for nula, a gente vai tratar ela como um transaction model, considerando que ela exista. Senão, a gente vai passar nulo. Significa dizer que, ao trabalhar com a nova tela, a gente está passando uma propriedade nova para ela, um objeto através da rota de navegação. E é aí que a gente vai efetivamente para a nossa Transaction Page, que possui uma propriedade Transaction Model, e a gente vai trabalhar com essa Transaction Model eventualmente daqui para frente. Percebam que a gente tem o state, né, a classe state desse stateful widget do Transaction Page. A gente tem esse with single ticker provider state mixing. Isso é um mixing que é para trabalhar com animações ou coisas que
que necessitam de controladores de animação, tá? A gente vai já entender por que isso existe. E vejam aqui que a gente tem um controller, que é o controller desse padrão que a gente está usando, e o repository, que é o transaction repository, que a gente já inicializou há um tempo atrás. E o secure storage, que a gente pode inclusive manter ele aqui como constante, tá? A gente poderia pegar esse controller aqui e jogar lá para o locator, que é o nosso padrão também. A gente pode inclusive fazer isso nesse caso aqui. Mas eu acho que eu vou fazer isso no próximo vídeo, por enquanto, para vocês entenderem como que está sendo feito aqui. Temos um form key, porque envolve a construção de um formulário. E temos aqui as incomes e outcomes. Isso aqui depois a gente vai ver que são as categorias, ó, que a gente seleciona. Por enquanto, essas categorias estão sendo construídas a nível de aplicação, porém no futuro, ou num futuro próximo, a gente pode trabalhar com isso aqui direto do servidor, pegando essas informações da API e construindo isso aqui, beleza? Temos um datetime que vai servir para a gente atribuir valor nesse campo aqui, né? Caso não tenha nenhum campo, ele vai selecionar hoje. Caso eu selecione ontem, ele vai selecionar aqui hoje, caso eu clique em cancel. Inclusive tem que até que voltar quando eu clicar em cancelar, eu posso transformar em nulo. Deixa eu até ver, mas isso eu vou fazer depois. Por enquanto vai ficar assim. E aqui tem esse value que vai ser usado para fazer algumas validações, algumas verificações, e ele começa inicialmente falso. A gente tem uma sequência de text engine controller para controlar esses campos de texto aqui. E a gente tem um diferente que é o Money Masked Text Controller. Ele é uma classe utilitária que eu fiz baseada numa dependência chamada Flutter Masked Text. E aí eu utilizei algumas coisas parecidas aqui, né, com essas informações. Não é tudo igual, mas é bem parecido. Eu acredito que eu usei também outro widget. Deixa eu ver qual que é o Masked Text, Flutter Masked Text. Acho que é o Flutter Masked Text mesmo. Tem várias dependências que trabalham com a ideia de Masked Text. Acho que foi esse Masked Text Input Formatter. Foi até esse aqui mesmo. Deixa eu ver se é esse. Acho que foi esse aqui mesmo. Não lembro. Mas foi algo nesse sentido. O fato é que ele está aqui porque eu não sou muito fã de colocar muitas dependências. Então, na maioria das vezes eu pego, vejo o que é que tem e faço uma versão minha ou até mesmo copio só as partes que eu preciso, tá? Então, esse aqui ele possui valor inicial, separador decimal, separador de milhar, sufixo, prefixo e o número de casas decimais após a vírgula, beleza? Então ele está bem simples aqui e ele faz um processo bem rápido de formatação aqui dessa máscara. Eu adicionei o prefix nesse caso aqui como cifrão, né? Considerando que é um aplicativo em inglês e tal. E caso eu digite aqui, ó, vou colocar aqui, ele vai adicionando automaticamente esses valores, tá? Beleza. A descrição é um campo de texto simples, né? Que ele aceita texto. A categoria é um widget que recebe um campo é uma coluna que recebe alguns botões, né? Então tá aqui. E o date é o date picker padrão do material e tá aqui dessa forma. Esses dois aqui, eles são o que a gente chama de tab bar. Ele é um widget também padrão do framework que recebe filhos que são chamados de tabs. E eu tenho income e expense. Você vai ver que ele é o retorno, o tab bar, de um stateful. E o stateful builder, que é um widget que possui a função setState para ele se reconstruir. Ele recebe um tab controller, que eu inicializei lá em cima. E ele tem algumas propriedades aqui, ó. Desculpa. E aí, caso esse index is changing, né? Caso ele esteja mudando o índice, eu vou chamar esse setState e ele vai reconstruir e vai adicionar, vai atualizar esse estado aqui.
Se esse caso for de está mudando o índice e essa categoria estiver selecionada, voltando aqui, tive que sair para tossir. Se estiver mudando, né? Se esse índice estiver mudando e a categoria, essa categoria aqui, controller, não esteja vazio, selecionado, por exemplo, aqui, ó, e eu seleciono aqui de volta, ele vai limpar. Porque percebam, income e expense possuem valores diferentes. Então, se eu tiver selecionado um, eu não posso manter essa seleção quando eu escolher outro, né? Então, eu tenho que limpar. Eu faço isso através do método clear, que está disponível aqui através do Text Editing Controller. Uma coisa que eu acho que eu não falei foi que o Money Masked, ele é uma extensão, né? Ele estende Text Editing Controller. Por isso que eu consigo adicionar ele como filho do Text Inform Field, tá? Outra coisa que a gente pode ver aqui é essa parte da data, né? Que é a função do Show Date Picker. E aqui tem uma validação, né? Uma verificação e tal. Tem um valor inicial, tem um valor final, tem aqui vários anos e tal que você pode selecionar. Isso é um widget que já vem pronto pra gente no material, nos widgets do material, beleza? Aqui tem algumas validações, algumas verificações. E também essa formatação aqui, ó, quando eu selecionar, por exemplo, 29, que é hoje, ele atualiza para today. Se eu selecionar 28, ele atualiza para yesterday. Por quê? Eu criei uma extensão chamada Date Formatter que faz isso para mim. É um DateTime Formatter on DateTime. Significa que ele vai atuar sobre objetos do tipo DateTime. E eu posso acessar ele através desse Getter to Text aqui, ó. O que ele vai fazer? Vai comparar, né? Se o dia que eu selecionei for igual ao dia de hoje, né? Que é o datetime.now.day, ele vai escrever today. Se for um dia anterior, né? Ele vai escrever yesterday, senão ele vai retornar esse padrão aqui. Para retornar esse padrão, eu preciso de uma classe chamada dateFormat. E essa dateFormat, ou esse método format, ele está disponível na biblioteca Intel. Então, se você for observar, essa Intel é uma biblioteca que trata, né, sobre internacionalização, localization, para trabalhar de acordo com o idioma ou com o país que o aplicativo tiver configurado. Isso é bem útil, é uma biblioteca muito útil que foi desenvolvida pela equipe do Dart e do Flutter, tá? Então, serve muito para o que a gente precisa aqui. E logo embaixo tem o botão, né? Esse botão ADD, ele possui no onPressed dele algumas configurações, né? No caso, se eu tiver, por exemplo, com esse botão aqui ou com esse campo aqui vazio, ele vai fazer um onFocus, depois ele vai fazer a validação, tá? Então ele vai dizer que, olha, beleza, tem que escrever alguma coisa, esse campo não pode ser vazio, esse campo não pode ser vazio. Todos eles são campos de formulário verificáveis, tá? Podem ser validados. Aqui eu atribuo um valor, né, do tipo double, que é justamente baseado no texto do amount, e eu faço o replace, que é uma função que substitui, né, digamos assim. Então eu estou tirando o cifrão, e eu estou substituindo por nada, eu estou tirando o ponto, estou substituindo por nada, estou retirando a vírgula e substituindo por um ponto. É justamente por conta desse padrão de números, né, para a gente poder seguir adiante. Ele não poderia manter essa forma aqui, senão ele ia dar um erro, uma exceção de formato. Na parte de Transaction Model aqui, ó, eu crio um novo Transaction, tá? Eu crio aqui um New Transaction, que é um novo objeto baseado nos valores que eu tenho aqui desse campo, né? Então eu crio aqui um novo objeto do tipo Transaction Model e caso eu esteja verificando, né, se esse widget .transaction, que é o que está vindo na rota, for igual a isso aqui,
E aí ele vai verificar, vai comparar, né, as propriedades e verificar, é a mesma coisa? Assim, são os mesmos valores? Se forem, eu não vou fazer nada, eu só vou dar um pop e vou matar a função. Beleza, segue a vida. Agora, se essa informação aqui, ó, se esse widget.transaction for diferente de nulo, significa dizer que eu vou atualizar essa transação. E aí, para isso, eu preciso chamar o update transaction, né, que é a função do controller, e passar a minha nova transação, né, que é basicamente uma cópia com as alterações. E aí eu faço, enquanto eu aguardo, eu faço a verificação se está montado ou não, e eu faço navigator.pop e retorno true. Significa dizer que ele vai retornar naquela verificação lá do homepage view, por exemplo, ele vai fazer aquela validação, né? Tipo, então quer dizer que você retornou true, você não retornou nulo. Então, uma vez que ele é diferente de nulo, ele vai fazer essas chamadas novamente, vai atualizar a tela com as informações do saldo e com as informações da lista de transações, ok? E tem um outro caso, que é o caso padrão, que caso não atenda nenhuma dessas, é porque eu estou adicionando uma nova transação. Então, eu chamo o add transaction, passo a nova transação, e faço pop context.true, mesma proposta, né? Vou retornar true e aí ele vai fazer uma nova chamada de API para atualizar a tela, ok? Com isso a gente conclui essa parte aqui dessa tela. E aí o que falta de fato é entender um pouco a parte do repositório, né? Então a gente tem aqui, ó, ou nesse caso no controller, né? A gente está pegando aquelas informações que estão vindo da tela e está trabalhando aqui com a ideia dos estados, né? Atualiza para loading, pega as informações do usuário, porque a gente precisa passar o ID desse usuário, né? Então a gente vai buscar lá do Secure Storage, vai criar um objeto, vai passar essa informação para ele, atualiza o estado, enfim, mesma proposta de sempre, tá? E aí a gente chama o repository. Esse repository, ele tem as mesmas ideias de antes. A gente vai criar uma carry. A carry options tem as variáveis que a gente viu também. Essas carries, elas vão, ou essas variáveis, elas vão sendo trazidas, né, pelas informações que a gente passa lá no controller. E no fim das contas a gente vai atribuindo esses valores a essas variáveis e chama, né, a carry que está bem aqui. Nesse caso tem na verdade essa é uma mutation. Eu falei carry, mas é uma mutation. Tem a mutation de adicionar, tem a mutation de atualizar, ok? Com isso a gente conclui esse fluxo desde a tela até o repository. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para comentar a respeito dessas informações. Acredito que não. A gente tem apenas algumas coisas relacionadas a essa atualização, né? Caso a gente adicione um novo, ele vai fazer aquele processo. Acho que faltou falar sobre esse carinha aqui, que ele é uma animação. Lembra da animação que eu falei mais cedo? É essa animação aqui. A gente utiliza ela nesse cara bem aqui. Ele é um animated container que possui aqui o animated container possui umas variações, umas variáveis, que é aquele value lá em cima. E aí verifica se for verdadeiro, ele vai estar dessa forma. Se for falso, ele vai ficar dessa forma. Perfeito? Dessa maneira, a gente tem uma animação implícita. A gente chama de animação implícita. Quando é uma animação explícita, por exemplo, o Tab Controller, ele é um controller de animação também. Vocês vão ver que ele tem esse VSync aqui, ó. E aí a gente pode ter várias propriedades internas aqui. Tanto que é uma animação explícita, né? A gente tem um controlador de animação explícita aqui, a gente passa ele para ela. A gente pode fazer várias coisas, se vocês forem ver, existem aqui, se eu fizesse aqui, ó, tab controller ponto, ele tem um animate to, eu poderia fazer várias funções aqui que são relativas a essa parte de animação, beleza? Com isso a gente conclui, né, essa parte da funcionalidade
de adicionar e atualizar uma transação. Se eu vier aqui e atualizar para 20 e eu clicar em salvar, ele vai carregar um pouco e vai voltar, né, para a tela anterior. É o tempo que ele faz essa atualização. Ó. Ficou 200.20, beleza? E aqui ele atualiza o saldo também. Se eu atualizar esse aqui para, em vez de ser 204, atualizar para 104. Eu vou reduzir 100, né? Desses valores aqui, ó. Então tá aqui, ó. Atualizei e tal, tá dessa forma. Acho que uma coisa que a gente pode fazer é atualizar a data. Acho que ele tá pegando com base em datas mais antigas, mas isso eu vou ver no futuro também. É coisas pequenas que a gente tem que revisar, tá? Beleza. Acho que era isso que eu tinha para falar hoje. Caso vocês tenham dúvidas ou comentários a fazer, não tem problema, pode falar nos comentários, pode sugerir sugestões de melhoria, ou podem realizar sugestões de melhoria. E acho que para último caso, último comentário, é que aquelas categorias, né, que a gente vai criar aqui, ó, por enquanto estão no app, mas no futuro elas vão ser dinâmicas, elas vão vir da API. Caso eu tenha uma funcionalidade específica de adicionar uma nova categoria, eu mesmo adicionar minha categoria, algo assim. E quem me ajudou nessa construção, né, de fazer uma nova tabela e entender um pouco essa solução, foi a galera lá do PostgreSQL Brasil, né, PostgreSQL BR, lá o grupo do Telegram. Eu perguntei lá e eles me deram duas soluções bem interessantes que eu achei bem bacana. Eu já implementei aqui, criei uma tabela, mas ainda não fiz o relacionamento. Isso é algo que eu vou fazer para o futuro, tá? Então já está aqui. E outra coisa que eu acredito que eu tenha mudado foi o GraphQL Client, né? Que temos aqui um GraphQL Client que anteriormente ele estava como... Deixa eu ver onde é que ele está agora. Services, GraphQL Service. Ele estava com uma política de cache. E aí ele estava pegando do cache. Por conta desse cache, ele não estava atualizando corretamente. Aí eu atualizei para ele pegar da rede, né, Network Only. E aqui no cache eu coloquei o In-Memory Store, para ele sempre pegar da internet. E a gente ainda vai ver no futuro como que funciona o procedimento aqui de atualização de cache e tudo mais, e como a gente pode fazer isso para melhorar o nosso aplicativo. Beleza? Com isso a gente conclui essa parte, a gente se encontra no próximo vídeo com mais melhorias e mais ideias, e acredito que é isso. A gente se encontra lá. Até!